Olá, bom dia para você que nos acompanha pelo seu canal digital 61.3 TV Câmara, também na Sky no 361.3. Hoje é sexta-feira, é dia de Seu Direito. Seu Direito muito feliz pelos convidados que tem recebido. Hoje também um convidado bastante especial. Nós recebemos aqui o chefe do 5º Departamento de Polícia Civil, Dr. Ramon Butti. Dr. Ramon Butti, que é mineiro de Campestre e está na Polícia Civil há 32 anos, foi delegado regional em Uberlândia e em Araxá, portanto, um currículo extenso que eu resumi aqui em poucas palavras. Bom dia, doutor Butti, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Doutor Ramon, assunto não falta para falar com o chefe da Polícia Civil aqui da região. Eu começo falando com o senhor de um assunto bastante polêmico, inclusive o senhor esteve conosco aqui no debate técnico que discutiu o assunto juntamente com a Câmara Federal, com a Comissão Especial, que é o desarmamento. O senhor é a favor da flexibilização. Flexibilização, gente, significa o quê? A possibilidade de dar uma maneirada no Estatuto do Desarmamento no que diz respeito ao comércio, à posse e o porte de armas por parte da sociedade, por parte de todos nós, da população. Por que o senhor é favorável à flexibilização? Bom, eu tenho um conceito de que o artigo 5º da Constituição permite o direito de propriedade, tanto quanto o direito de ir e vir. Então, aquele cidadão que tenha a vontade de ter uma arma, tem o direito de adquirir uma arma, né? Tanto que o referendo que foi feito aqui no nosso país, no Brasil, ele previu, né, o povo quis que se mantivesse o comércio de arma de fogo. Então, eu não vejo como alguma lei, algum regulamento restringir a isso. Tanto que o Estatuto atual do Desarmamento, ele permite a compra e venda de arma de fogo, desde que devidamente registrada, com os requisitos que estão previstos no regulamento do Estatuto e uma portaria do Ministério do Exército. O que a gente propõe é que no próprio Estatuto isso fique previsto, para que não fique ali na dependência de uma interpretação de alguma pessoa, se aquela outra pessoa que queira adquirir uma arma pode ou não ter a arma. Né? Sim, então, na verdade, com critérios, inclusive um treinamento, me parece. Exatamente. E o senhor, que é da área policial, aí sabe muito bem que armas existem aos montes aí na clandestinidade e ceifando vidas de trabalhadores. Não é verdade? Exatamente. Nós temos aí a maioria dos crimes cometidos por armas. O que não quer dizer que as armas lícitas estão sendo usadas para o cometimento de delitos. São raras as vezes em que se comete delitos e que as armas são apreendidas, que elas são lícitas, ou seja, devidamente registradas, né? Nós temos muitas armas na ilegalidade. Tanto que uma das propostas nossas foi que se voltasse novamente ao um prazo para que as armas ilícitas elas sejam registradas, né? E eu também sou da opinião que todas as armas devem ser registradas, todas, independente de serem permitidas ou não, de saber onde permitido estão ou e não. com quem estão. Exatamente, nós temos que ter a cautela de saber onde é que está essa arma e quando no momento oportuno a pessoa que fosse a proprietária tivesse que prestar conta dela, teria que apresentá-la ela devidamente à delegacia competente, seja da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar, ou aquele que tiver o dever ali de fazer a fiscalização. Doutora Ala, que é contra a flexibilização, se agarra, entre outros, ao discurso e à preocupação de que a sociedade, diante do sentimento cada vez mais crescente de insegurança, do aumento da violência, né, da criminalidade violenta, ela possa se armar mais, aliás, assim, talvez incentivada pela própria aprovação, o que parece caminha para isso aí, da flexibilização, mas que no despreparo, ela atacada inesperadamente, ela possa, na verdade, ser vítima ainda, aumentar ainda o número de vítimas, porque armado o bandido pode atirar pelo receio de ser morto. Exatamente, que nós não podemos pensar que nós vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Agora, o direito de se defender está previsto no Código Penal, né? O cidadão tem o direito de legítima defesa, né? Agora, se ele é agredido com arma, eu acredito que ele tem que reagir da mesma maneira, mesma altura, né? Na mesma altura. Em que pese também a gente não recomendar a reação, né? Eu acredito que esse seja um discurso um tanto quanto controverso. Eu posso ter uma, não posso reagir? Agora, eu acho que também que as pessoas têm que estar preparadas para usar uma arma.
Gente, as palavras são bom senso e serenidade em tudo na vida. E um outro tema bastante polêmico, e também diz respeito muito aí ao trabalho da Polícia Civil, porque a gente acompanha pela própria imprensa o grande número de delitos, de infrações cometidas com a participação ou inteiramente por menores de 18 anos. O Brasil discute a questão da redução da maioridade penal. O que o delegado-chefe da Polícia Civil pensa sobre isso? Anos atrás, enquanto delegado, eu era delegado de furtos e roubos ainda, em Uberlândia, na década de 90, eu dizia o seguinte, fazia um alerta: ou nós iríamos cuidar das nossas crianças, dando a eles educação, dando a eles oportunidade de emprego, ou mesmo uma formação. De verdade, não de mentira, né? De verdade, né? Ou então nós íamos ter uma juventude perdida num futuro bem próximo, né? E a gente caminha para isso rapidamente, né? E a gente quer dizer que não só, né, tirando a crença da impunidade do menor, ou seja, eu sou de menor, não vai acontecer nada comigo. Esse é o que ele pensa, o que ele fala para nós, né? Eu que trabalho muito, já trabalhei muito na rua abordando menores, eles falam isso, falam, não me toque, eu sou menor. Né? Quer dizer, ele está protegido, e realmente eu acho que tem que ser protegido, só que tem uma diferença entre aquele que é dado ao cometimento de delitos, que eu já aprendi menores, até numa faixa etária de 14 anos, e ele já tinha uma atitude de adulto. Vai aí uma crítica ao ECA, ao Estatuto? Eu acho que o ECA foi muito permissivo, porque ele prevê o internamento até os 21 anos e em determinados crimes nem internação, entrega à família. E a ficha sai limpinha depois. Exatamente. Então, eu acho que nós devemos ter um meio termo, ou seja, a penação do menor, nos mesmos termos que o adulto, e o cumprimento dessa penação dele, da pena que lhe for imposta, no estabelecimento prisional adequado ao menor, para que ele tenha, então, a possibilidade de ser reintegrado, de ser recuperado, de ser educado para voltar ao convívio da sociedade. Se essa pena ultrapassar os 18 anos, aí, então, ele ficaria até os 21 e depois seria encaminhado ao estabelecimento prisional de maior. O que se prega muito é que a promiscuidade do sistema prisional de maior iria corromper os menores de 16, de 14 anos que estivessem lá formar dentro. criminosos ainda mais perigosos. Nós precisamos realmente ter um estabelecimento prisional adequado para que esses menores sejam recuperados. A gente vê que muitos dos delitos aí são cometidos por menores. O senhor tem esse índice médio na sua região? Nós não temos assim um dado preciso de cometimento de delitos. Não. Normalmente os delitos, as infrações praticadas por menores, elas são de alto potencial ofensivo ou são aquelas que a gente pode chamar de mais brandas? Não, no caso específico do menor, ele só é apresentado, né? Tem um estatuto que estabelece o seguinte: ele tem que ser apresentado ao Ministério Público imediatamente após ser levado à delegacia, onde é lavado um auto de prisão em flagrante. Mas só para crimes graves, quando há violência contra a pessoa. Aí sim ele é apresentado. Aí há uma medida judicial, ele é apresentado no Ministério Público, oferece uma denúncia de imediato, vai ao juiz, o juiz estabelece que ele vai ficar recolhido por 6 meses, primeiramente. Depois de 6 meses, pode ser repetido por 6 meses, e dependendo da gravidade do delito, até os 21 anos, né? O que normalmente não acontece. O grande problema é o retorno desse menor à rua, né? Porque ele é muito fácil de ser cooptado pelo tráfico de drogas, aonde nós já tivemos casos aqui de abordagem em rodovia, inclusive de menores conduzindo veículos, transportando droga. Né? Então, eu vou me escudar, né? Na minha menoridade, para que eu não seja preso, para que eu não responda pelo meu ato. E utilizado também como ferramenta para um adulto, né? Então, o adulto aproveita disso para falar: não, você é de menor, não vai acontecer nada com você. Doutor, então, nós vamos endurecer um pouquinho. Uma preocupação. Nós todos sabemos que o sistema carcerário, mesmo aqui em Uberaba, com a criação recente, podemos dizer assim, da penitenciária, faltam vagas. Eu já ouvi, queria que o senhor me confirmasse ou não isso, de que se fossem para ser cumpridos todos os mandados de prisão expedidos pela Justiça, a gente não teria onde colocar tanta gente. Reduzindo a maioridade penal, vai faltar mais vagas ainda. Não, exatamente, mas a proposta mista que me parece estar passando são para crimes hediondos. Sim. E que o menor fique recolhido no estabelecimento para menores, e não na cadeia, na penitenciária local, por exemplo, no caso do exemplo de Uberaba.
Posso lhe dizer que hoje a penitenciária local tem 1.330 e alguma coisa de presos, né, enquanto que a capacidade é 694. Então, nós já temos um excesso aí de quase 500, ou mais de 500, né? Então, é o que eu tenho dito muito, né? Nós precisamos de investir menos no encarceramento e mais no acompanhamento de rua. Ou seja, proporcionando àquele indivíduo que está cumprindo uma pena, que ele venha à rua, conviva com a sociedade, tenha um emprego para que ele então possa ser acompanhado para não vir a delinquir. O grande problema nosso é que diz respeito à reincidência no crime. Realmente uma bola de neve sem precedentes. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco para falar com o Dr. Ramon Butti, o chefe da Polícia Civil em Uberaba, sobre tantos outros assuntos, inclusive sobre tráfico de drogas. A gente já volta. Nós voltamos com Seu Direito. Você pode falar conosco pelo Seu Direito, @câmarauberaba.mg.gov.br. Se preferir ligar, basta ligar 3318-1767, que a gente vai ter muito prazer em te atender. Eu continuo com o Dr. Ramon Butti. Dr. Ramon, o tráfico de drogas continua sendo grande fomento para a criminalidade de forma geral? Bom, nós, pelos nossos levantamentos, pelos inquéritos que são instaurados, pelas prisões que são feitas pela Polícia Militar encaminhadas à delegacia, a incidência é muito grande do usuário com o tráfico, né? Então nós temos um tráfico privilegiado, que é aquele que é usuário. Que também houve um bradamento aí com relação ao usuário, né? Ao usuário, né? Então o usuário, ele deixou de ser criminalizado, no caso do uso, né? Que eu acho que também seria uma impropriedade, porque ao invés de descriminalizar, ele deveria ser encaminhado para um tratamento em clínicas especializadas, mantido pelo governo, que mantém tanta coisa e esquece de tratar desse assunto como um assunto de saúde pública. Ou seja, o Dr. Ramon está dizendo que é contra a liberalização da maconha e de outras drogas. Exatamente. Nós temos que ter exatamente uma forma de fazer um tratamento nesse drogatício, para que ele então seja encaminhado a um estabelecimento de sanidade mental, onde ele possa passar por um tratamento adequado. E isso é previsto, desde a Lei 6368 de 76. E nunca foi... Eu já vi N clínicas de repouso, de recuperação de drogatícios, que são mantidos por particulares, que recebem, às vezes, subvenção até do governo, mas não existe nenhuma que seja do próprio governo. As leis são lindas, né? Só que não são eficazes. Exatamente, porque se você... Falta vontade política, é isso? Eu acredito que falta uma atenção maior para o problema. Nós vamos discutir melhor o problema. Eu falo que eu gostei muito de ter participado do debate, dos dois debates sobre desarmamento, que trouxe o problema para a base, para quem está aqui convivendo com ele no dia a dia. E eu acho que nós temos que partir também uma discussão do problema da droga de uma maneira bem transparente, sabe? Para a gente não ser hipócrita. Vamos discutir o problema. O problema é que nos aflige está aí na rua, está lá no drogadista, está lá no usuário de crack, o crack chegou, transformou toda uma mudança comportamental nos usuários de droga, de repente já parte para outra, e aí apareceu droga sintética, e assim a gente vira numa bola de neve. Então nós temos de resolver isso. E está deixando de ser, como era até pouco tempo, um problema longe. Hoje está perto de todo mundo, né? Nós convivemos com isso no nosso dia a dia, né? E a gente não pode varrer isso para debaixo do tapete, né? É igual aquele familiar que toma aquele choque de saber, o meu parente ali, próximo, ele é usuário de droga. Para mim, isso não pode, aquele menino é muito bom. E, sim, ele é muito bom, mas infelizmente ele recaiu para esse lado aí, né? Porque tem outros que nós temos drogas lícitas, né? Tem bebida alcoólica que é droga lícita. Cigarro. Né? Cigarro que é droga lícita. Mas nós temos de cuidar das nossas crianças, sabe, para que eles não sejam cooptados pelo traficante, porque o traficante está ocupando espaço do poder público. Então nós temos que oferecer para essas crianças, nós, nos bairros aí, limites da cidade, uma melhor opção de lazer, de escola, o tempo integral. Nós temos que pensar neles, na criança, né? Doutor, o senhor falou agora há pouco sobre reincidência. Muito, e há muitos anos se fala, é uma expressão que as polícias usam muito, e até numa expressão
de amargura, de angústia, que é nós enxugamos gelo. As polícias continuam enxugando gelo. E por quê? Onde está a falha? Olha, veja bem... É da lei, é do sistema? Eu penso o seguinte, veja, eu sou um pouco crítico a alguns pensamentos, assim, enxugo gelo. Eu estou enxugando gelo, não vou parar de enxugar nunca. Não, essa é a nossa missão. Né? Nós temos leis aí que são cumpridas. Né? A gente fala assim, você prendeu lá, o judiciário soltou. Não, quem soltou lá foi a interpretação legal de um fato que ele tem direito à ampla defesa e foi colocado em liberdade. E o juiz se convenceu. Então, a gente tem que, se for o caso, a gente tem que prender de novo. Esse é o nosso trabalho. Eu não posso jamais me eximir da responsabilidade e ficar botando a culpa na lei. Né? Como eu vou dizer, não, eu não posso fazer isso porque tem uma causa impeditiva aqui na lei que não me permite. Não tem problema. Então, vamos esperar uma oportunidade, pode demorar mesmo, mas vamos esperar uma oportunidade, porque, de repente, lá naquela oportunidade eu posso ter êxito na minha missão e prender o cidadão, principalmente de respeito a tráfico. E prender e manter preso, Exatamente. Porque vai chegar um ponto em que ele não vai conseguir convencer, né? O que não pode é atropelar o processo legal. Exatamente. Para isso, hoje, a gente tem uma investigação nossa, ela não pode ser feita com pressa, ela tem que ser feita com muito cuidado. Nós temos que trazer provas do cometimento daquele delito para os autos, para fazer a convicção do Ministério Público para um oferecimento de denúncia e, consequente, recebimento do juiz para iniciar a persecução penal. O senhor entra aí e me dá margem para um outro questionamento e que também é histórico, né? Mesmo quando as polícias, o senhor sabe disso, notadamente as bases da polícia, dizem, nós estamos enxugando o gelo, da mesma forma a gente ouve muito, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, até percebo, para ser muito coerente, hoje uma redução nessas alegações. Mas eu que cobri polícia durante décadas, já faz um tempo que não estou mais na área, a gente ouvia muitas reclamações com relação à qualidade dos inquéritos que chegam para o Judiciário. Como é que está a qualidade do inquérito? Qual que é a dificuldade? É testemunhar? As pessoas não querem mais testemunhar? É a pressa? É a descaracterização do local? Ou não? Está tudo lindo? Gê, nós vamos evoluir muito. Né? Eu penso que a busca da prova, as provas são as provas testemunhais, as provas periciais. Hoje nós temos aí a degravação de escutas telefônicas e outras gravações que são feitas, né? E nós vamos aprimorar isso no Código de Processo Penal. Nós temos que ter maior celeridade na busca da prova. Então, eu sou favorável a que se conceda ao delegado de polícia, que hoje é um bacharel de direito, né? O primeiro defensor dos direitos do cidadão é o delegado de polícia, que está na frente, a porta de entrada, e ele precisa de ter autonomia na sua ação, sabe? Ele precisa de ter autonomia para a busca da prova, com expedição de mandado de busca e apreensão, com a possibilidade de decretar uma prisão temporária, de referendo o juiz togado. Mas o que tem sido feito, né, para esse avanço? Olha, nós vamos discutir isso com a base, quem está aqui, ele precisa saber como que ele pode obter essa melhoria. Né? Os nossos inquéritos policiais, hoje, melhoraram muito e podem melhorar mais. Hoje nós temos um controle dentro da Polícia Civil, um sistema que chama PCNet. Esse é um sistema onde todos os inquéritos policiais são gerados dentro do computador. Nós temos um provedor em Belo Horizonte, onde os inquéritos do estado inteiro estão ali dentro do sistema. Então, todas as movimentações são feitas ali, desde a autuação em flagrante, a busca de prova, o laudo pericial, o laudo de necrópsia, o laudo do exame de corpo de delito, tudo está ali dentro do PCNet. Então, a qualidade, é claro, tem que melhorar. Melhorar como, né? O senhor tem quantos inquéritos em andamento hoje? Nós devemos ter em torno aí de uns 6.000, mais ou menos. Para uma equipe de quantas pessoas? Nós temos hoje 20 delegados. Só em Uberaba, 30 escrivães, 85 investigadores, 9 peritos e 4 legistas. Uma equipe pequena. Pequena. Muito pequena. E prazos a cumprir. Inquéritos são 30 dias prorrogáveis. Nós podemos pedir prorrogação. Às vezes o juiz concede 30, às vezes 60, dependendo da demanda. Mas o mais importante que eu penso é a obtenção dessa prova. A qualidade do inquérito vem na obtenção da prova. Né? A prova ela é obtida de várias maneiras. Por exemplo, as pessoas se eximem hoje da responsabilidade social que tem em prestar um auxílio à justiça e à polícia servindo de testemunha.
As pessoas não querem se servirem de testemunhas em determinados fatos, porque ficam apreensivas com o receio de serem, de repente, acareadas com o acusado, né? Então, eles não querem medo, tem medo, né? E é muito comum isso acontecer, mas é importante que as pessoas participem realmente, trazendo informações, né? Nós temos um disco de denúncia que é 181, que é o pessoal usa muito 181? Usa, tem muita informação de 181. E tem ajudado? Ajuda bastante. Mas tem muito trote também. Não, o que acontece? O 181 você faz a ligação, ele cai numa central em Belo Horizonte. A central redige ali o documento e distribui para as agências de inteligência. Por exemplo, aqui em Uberaba, nós temos todas as AISPs, nós temos o delegado e o investigador responsável por acessar essas informações. Aí, então, ele vai ver se está de acordo com a investigação que já tem em curso ou se é uma investigação que vai se iniciar. Então, essa participação é muito importante, né? Eu quero dizer a toda a população que façam isso, que tendo notícia de um crime, é a questão do tráfico de drogas, né? Tem um tráfico de drogas, mas façam a denúncia, que é anônima, ali se prevê que a pessoa não seja identificada com responsabilidade. Não é achar um factoide e criar, de repente, uma situação para a polícia, que, de repente, pode desviar o foco da questão principal ali que a gente está investigando. Anote aí, denuncie 181, nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. A gente já está de volta aqui com o Seu Direito, que recebe hoje o chefe da Polícia Civil em Uberaba, doutor Ramon Butz. Doutor Ramon, inevitável mais uma questão. Eu falei de Ministério Público com Polícia Civil, nós falamos de Estado, nós falamos de estrutura, nós falamos do mundo marginal e da sociedade de bem. Também histórica, na verdade, uma rivalidade entre Polícia Militar e Polícia Civil. Durante um tempo, isso não era muito mascarado, não. O senhor sabe disso, com 32 anos de polícia. Depois veio uma proposta de integração e muito se falou, demorou. Hoje existem aí as áreas integradas. Como é que está o relacionamento entre Polícia Militar e Polícia Civil? Mas eu não quero saber institucionalmente, não, porque eu sei que aí está tudo bem. Eu quero saber nas bases. Olha, veja bem. Historicamente, a gente percebe que isso ocorreu quando, em 1967, né, a Guarda Civil, ela foi dividida. A Polícia Militar já existia, tinha a Guarda Civil, que era a Polícia Civil na época, né, fardada, e então ela foi anexada à Polícia Militar. E então virou uma Polícia Militar e uma Polícia Civil. Aqueles que optarem em ir para a Polícia Militar foram para a Polícia Militar, os que optarem em ir para Polícia Civil foram para a Polícia Civil. Isso veio até a Constituição de 88. Quando chegou na Constituição de 88, ficou ali claramente delimitado a competência de cada uma das polícias, né? O que cabe à Polícia Federal está lá, o que cabe à Polícia Civil está, o que cabe à Polícia Militar, à Polícia Rodoviária, à Polícia Ferroviária, que já até não existe mais, está tudo previsto lá, né? As guardas municipais, está tudo no artigo 144 da Constituição. Ocorre que, após a Constituição de 88, começaram-se a ocupar espaços, né? E aí houve um avanço em determinadas situações, historicamente, que era a incursão de policiais militares na investigação, né? E isso foi causando aquele clima de antagonismo, né, que veio ao longo do tempo. Invasão de competência, invasão de área, cada um quer se defender, ninguém quer perder o espaço, aquela coisa toda, isso vem historicamente, vem ao longo do tempo, aí vem se avolumando. Com essa política de integração do Estado, que foi a partir de 2004, quando nós começamos, então, a ter a mudança de política, que seria a criação das RISPs, das regiões integradas, das ACIS, as áreas de coordenações integradas. Falaste menos em polícia e mais em defesa social. Aí passou a ser a Secretaria a SEDES, né, Secretaria de Defesa Social, e as polícias, interessante dizer que as polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Militar do Estado de Minas Gerais, elas têm autonomia administrativa, subordinam-se apenas aos SEDES, Secretaria de Defesa Social, operacionalmente. Então, ela tem essa gestão administrativa própria. E a partir de então,
quando começaram a sentar na mesa, começaram a discutir os problemas em comum, as coisas foram mudando. Então, desde 2004 que eu participo efetivamente dessa integração de ações de Polícia Civil e Militar, e onde eu passei, eu posso dizer que dentro da base que nós estamos, nós sempre pregamos isso, né? Nós não podemos ser desassociados do problema. O problema de segurança pública é comum. O problema de segurança pública é da Polícia Civil, é interesse dos dois. É da Polícia Militar, é do sistema prisional, é do Ministério Público, é do Judiciário e das outras polícias federais, tanto a rodoviária quanto a federal. Nós não podemos estar fora desse contexto de maneira nenhuma, porque o problema nos aflige. E nós convivemos na mesma sociedade em que o problema está. Então, nós temos nossos filhos, nossas esposas, os nossos parentes estão vivendo o mesmo problema. Então, seria até uma hipocrisia dizer que eu vou resolver o problema com a minha polícia. Não vai. É um trabalho. Então, o trabalho tem que ser, realmente tem que ser o dia a dia. Nós temos um trabalho muito integrado com a Polícia Militar, né? Se passando pelas AISPs, onde trabalham lá junto o delegado com o tenente comandante da companhia, o capitão comandante da companhia, os dois conversam todos os dias, os dois trocam informações, eles programam operações. E quem está lá na ponta? Vou chegar lá. Hoje mesmo nós temos uma operação que nós contamos com o apoio da Polícia Militar, né? Foi o pessoal das missões especiais, a ROCA com os cães farejadores, né? Então, nós temos isso no nosso dia a dia e a base começou a entender dessa maneira, né? Porque nós dependemos uns dos outros. Nós não temos que ser antagonistas. Nós somos em defesa da sociedade de bem, né? Se você ter uma ideia, nós temos 1.300 penitenciárias, que nós tenhamos aí, como você me perguntou ontem, chega de 1.500, 1.700 mandados para serem cumpridos, nós somos 3.000 pessoas. 0,1%. É 0,1% da população que tira a tranquilidade de muita gente. São poucos que tiram a tranquilidade de muita gente. E nós não podemos nos dividir. Nós temos um objetivo comum que é a segurança pública. Eu, quando apresento as minhas metas, eu tenho meta para cumprir, né? Então, a meta é do departamento, que são enquetes policiais e TCOs que são feitos em todo o departamento, nas 4 regionais. Eu tenho uma pontuação para atingir, tanto quanto o coronel responsável pela RISP, o coronel Pitinini, tem também a meta dele a cumprir, que é a apreensão de arma de fogo e operações policiais. Isso implica no quê? No cumprimento da meta ao final do ano, que é aferido uma nota que implica no apagamento de um bônus, né, de acordo com a pontuação que a gente ocupar, desde que tenha superávit nas contas do Estado. Então, é uma coisa bem contrabalançada. É interessante o sistema, né? Precisa ser aprimorado, é claro. Agora, eu, particularmente, digo para você uma coisa, eu acho que a polícia devia ser uma só. Isso que eu ia te perguntar, se você prega a unificação. Certo? Eu acho que a polícia tem que ser uma só, Polícia do Estado de Minas Gerais. Um grupamento fardado, um grupamento paisano, e isso tem que evoluir para o futuro. Nós temos, é claro, que nós vamos respeitar aí, as duas polícias são centenárias. O senhor acha que a gente está longe disso? Eu acho que tem vontade política, sabe? Eu acho que é o melhor caminho, porque aí sim nós teríamos uma mesma doutrina de trabalho unificada. Mesmo regimento, as mesmas regras? Mesmas regras, as mesmas... E outra coisa, um segmento de conduta, né? Porque, veja bem, hoje o delegado, como eu falei no começo, é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão, né? Porque se você chega lá com um problema e é levado preso, o delegado tem que observar a legislação em vigor para ver se cabe ou não uma autuação em flagrante. Ele de repente, ele não vai autuando alguma pessoa porque ele... A bel prazer, né? Prazer, não pode. Mas, doutor, falando em regras de conduta, é a última, juro, a última pergunta mais picante, porque eu sei que a gente também tem coisas bem bacanas para contar. Hoje nós vamos estourar um pouquinho o tempo, Félix. É a questão da corrupção. A corrupção hoje está em todas as esferas, em todas as polícias, está se buscando mais ou estão praticando mais corrupção. Mas eu queria saber do senhor como está a corrupção, os casos de corrupção naturalmente que vêm à tona na Polícia Civil e como a Polícia Civil de Uberaba, sob o seu comando, cuida dessas questões envolvendo a corrupção dos seus membros. Olha, veja bem, eu digo muito a todos o pessoal que trabalha comigo, cada um é responsável pelo seu ato. E por ele responde. Claro. Né?
É claro que tudo aquilo que chegou ao nosso conhecimento, nós tomamos as providências devidas, tanto que nós temos um núcleo de corregedoria lá no departamento. Nós temos apurações em andamento? Não, eu não posso individualizar para você, porque como a gente deu autonomia para o núcleo de corregedoria, né, a gente não acompanha de perto todas as ações. O que acontece? Chegou a denúncia lá, chegou uma informação calcada em depoimentos, ou mesmo lá informações que tenham fonte segura, o que a gente faz? Instaura um procedimento preliminar para investigação. E a delegada que cuida disso, e a sua equipe, tem uma total autonomia para fazer essa averiguação. Eu posso te garantir que nós não temos muitos casos aqui, não. Tá certo, nosso tempo está estourando, mas eu preciso contar duas grandes novidades para nosso telespectador aí na área da segurança pública. Primeiro é que está aí já para começar a acontecer, parece que em agosto, a realização de perícias toxicológicas. Isso acelera bastante a tramitação do inquérito, né, doutor? É verdade? Procede? Já tem uma estrutura montada? Não, deixa eu explicar para vocês o que é isso, né? A perícia hoje, que é o laudo de constatação e definitivo de drogas, ele já é feito aqui em Uberaba já há muitos anos, né? O toxicológico, que é o exame que nós chamamos aquele que vai verificar após um exame de necrópsia, vísceras, isso, né? Esse é feito em Belo Horizonte. Tem um perito criminal especialista em Belo Horizonte, que é um laboratório onde é feito isso lá. E vai passar a ser feito aqui? Nós não temos ainda o profissional, nós vamos recompor o quadro, nós vamos recompor a 12, nós temos 9, nós vamos ver 3, chegar a 12. Né? Tá. Mas o laboratório eu acho que ainda não virá. Eu acho que nós ainda não vamos ter condições disso. Mas isso aí implica em muito pouca consequência. Eu falava agora há pouco com o responsável pela Secretaria Municipal de Saúde a respeito do SVO. E no SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito daquele morte natural que acontece nos hospitais, quando o médico não atesta lá, ele vai para o SVO. Então, nós temos que, eles vão credenciar um laboratório aqui em Uberaba para ele fazer exame toxicológico. O que não pode, pode ser inserido também os exames toxicológicos, né, de interesse da medicina legal. Isso não era feito aqui? Não, é feito em Belo Horizonte. Tá. Outra boa notícia será o agendamento para o setor de vistorias de veículos. Aquelas filas enormes, aquela briga, aquela reserva de vaga vai acabar, então. Vai. Nós fizemos algumas mudanças, né, logo que passado algum tempo que eu estava aqui, nós vamos fazer algumas mudanças, e isso implicou até no aumento da fila, por casos pontuais. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, que não tem que devagar muito tempo. Mas, implantado esse sistema de agendamento, nós já estamos em fase de teste. Nós começamos ontem a fase de teste, esperamos essa próxima semana para que a coisa evolua, e a partir do dia 20, efetivamente, entra o agendamento. Que maravilha, nós estamos com o tempo estourado. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Seu abraço final ao nosso telespectador. Eu que agradeço, G, TV Câmara, assim, a oportunidade de estar aqui e falar algumas coisas aí que é do interesse da população. Talvez a gente fale um pouco rápido, aquele afã de querer falar tudo de uma vez. Meia hora passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Mas eu fico muito grato, obrigado pelo convite. E me coloco sempre à sua disposição lá para qualquer outra oportunidade de estar aqui e prestar os esclarecimentos, que eu acho que deve a polícia fazer sempre. Né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de estar falando com a população. Mas nós somos prestadores de serviço. Eu sou funcionário público e pago pela população, e para isso eu tenho que vir aqui para prestar conta do que eu faço. Muito obrigada, parabéns por essa consciência. Meia hora realmente passa muito rápido, e a gente volta com mais meia hora na semana que vem. Um abraço.